Bom, gente, eu falei pra vocês aqui, eu avisei pra vocês que a segunda-feira ia ser uma segunda-feira tenebrosa, né? Caso o Corinthians perdesse, o que foi o que aconteceu, ou poderia ser uma segunda-feira gloriosa, caso ganhasse, o que não aconteceu, tá? O imponderável entrou em campo, só que pra porcada, tá? E não pra nós. O resultado disso foi a queda aí do seu Antônio Oliveira, e hoje passamos o dia ainda, não terminou, né? Passamos o dia aí com alguns nomes para assumir o Corinthians. Então é sobre esses nomes que nós vamos falar e eu quero também falar um pouquinho porque o Antônio Oliveira, esse português do caralho, acabou saindo do Corinthians. Vamos lá. Fala, nação, tudo bem aí? Não tá muito não, né? Nós perdemos aí o clássico e aquilo que eu digo sempre, às vezes eu prefiro que o Corinthians prefiro, entre aspas, né, que o Corinthians perca um jogo em que o adversário realmente jogou melhor, teve, né, um domínio, fez jogadas, fez gols de jogadas ensaiadas ou não, mas enfim, do que tomar esses gols patéticos que nós tomamos, 2 gols, né? E eu só quero deixar aí registrado aí a canalice daquele tal de Veiga, um canalha de marca maior, fazer aquilo com um colega de profissão, tá? Só para deixar aí registrado que que aquilo é de um mau caratismo que não tem tamanho. Mas vamos lá, vamos lá. O seu Antônio Oliveira, eu falo aqui há uns 10 vídeos, cara. Ele em nenhum momento ele reforçou o meio de campo do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, em nenhum momento. Insistindo com os 3 meias lá, né, o Garro, o Bidon e o Coronado, que para mim o único ali que tem um lugar ali cativo seria o Coronado. O Garro, que me desculpe aí os fãs do Rodrigo Garro, é um jogador que para mim a posição dele é de volante, tá? Volante, que meia de meia não tem nada. Meia é o Souza, né? Foi o Souza, foi o Ricardinho, foi o Douglas Barriga de Cadela, foi o Jadson. Esses são meias, tá? Esses são os parâmetros que a gente tem que de meia. O Garro, ele é volante, pelo que ele está jogando, pelo que ele está mostrando, ele é volante. Tanto que a falta, né, que a falta não, a discussão todinha lá, ele estava lá perto do nosso escanteio, na defesa do nosso escanteio lá, disputando bola lá. Aonde você já se viu um meia de um time estar lá perto da bandeirinha, na lateral ali, disputando bola com a porra de um atacante, tá? Só na cabeça do técnico ou na cabeça do próprio jogador. Tá? Lembrando que o Antônio Oliveira não é o principal, né, culpado por tudo que acontece no Corinthians, mas é um dos. Tá? Então, a começar por aí, ele não reforçava esse meio campo. Ele podia sacar muito bem qualquer um deles, ou o Garro, ou o Bidon, e botar o Rian para reforçar esse meio de campo. Tá? Também vamos combinar que as nossas laterais não ajudem nada. O Hugo é um jogador pra lá de mediano, tá beira o ridículo, tá bom? Do outro lado a gente tem um jogador medianíssimo, né, que é o Mateuzinho, e o Léo Maná também, lá não é lá aquelas bom jogador, mas é tudo assim medianinho, sabe? Não vai resolver bosta nenhuma a vida do Corinthians, nenhum e nem outro. Nossa dupla de zaga é horrível, tá? Gustavo Henrique e o Kaká. Mais pelo Gustavo Henrique. O Kaká, quando estava com o Félix Torres, mostrou pelo menos aí alguma solidez. Então creio que essa é a zaga titular. Só que a seleção do Equador, dia sim, dia não, chama o cara para jogar e a gente fica na roça, tá? Então nós precisamos contratar a caralha de um zagueiro, tá bom? Porque assim não dá. O nosso ataque ontem foi um ataque de risos, né? Embora o Wesley estava fazendo uma boa partida, mas o seu Yuri Alberto teve um dia de monstro. Às vezes ele tem dia de médico, ontem foi de monstro, tá? Horrível, tropeçando no nada. Então, assim, foi patético o time do Corinthians. Mas o colega Antônio de Oliveira, ele, além do negócio do meio de campo lá, ele não reforçar o meio de campo, ele insiste com nomes que não viram, né? Não viram, não é do verbo ver, não viram de virar mesmo, né? Que é o caso do glorioso, ou não, o Pedro Raul. O pirulão, esse boneco de posto, não ajuda em nada. Pagamos 25 milhões, rasgamos 25 milhões. Esse talvez seja aí um dos 3 piores erros da gestão
do colega Augusto Melo, assim como o Mateuzinho. Bom para ser reserva, mas não por também 20, 21 ou 22 milhões que nós pagamos. Horrível, patético. Tá? A missão do próximo técnico aí é quase inglória. É fazer um time bem caquético, bem destroçado, fazer jogar alguma coisa para se manter na Série A. Ao mesmo tempo, eu vejo que não é teoricamente, né? Teoricamente, nós temos os ingredientes. Nós precisamos saber então a dosagem, tá? Nós temos alguns bons jogadores ali que dá sim para formar um time. Dá, mas tem que ser um bom maestro, tem que ser uma pessoa que realmente faça esse time funcionar. E aí os nomes que surgiram foi mais forte, pelo menos, o Ramon Dias e o do Fábio Carille. O Ramon Dias ele é um técnico argentino, 60 e poucos anos, 64, 65 anos, foi multicampeão lá no River Plate, aqui ele treinou o Vasco da Gama, mas não deu muito certo. Apesar que no Vasco da Gama é o Corinthians carioca, né? Então, de modo que eu não sei se isso é bom ou se é ruim, tá bom? Um técnico que para mim vai ser uma incógnita, tá? E o Fábio Carille, ainda que o Fábio Carille não seja o nome dos sonhos, é menos mal do que você trazer um que, cara, que você não sabe o que vai acontecer. Então, veja bem, não é que eu sou a favor, mas assim, eu não vou criticar caso ele venha, não vou ficar chutando o rabo da diretoria caso ele venha. Eu precisar fazer aí um trabalho, precisar mostrar alguma coisa para depois a corneta descer pesada, cantando direto, ou então, né, vai que ele vira a chave e consiga alguma coisa. Ele já provou que ele consegue trabalhar com elencos limitados e além de saber trabalhar, ainda ser campeão com esses jogadores. Tá? Lembrando que o Carille, na época dele, eu creio que ele não perdeu nenhuma para o Palmeiras, ou se perdeu foi uma, mais aí de 8 jogos que ele fez contra os imundos. Tá bom, gente? Então é isso, é um ou outro. Se surgir outro nome, vai ser, obviamente, uma surpresa. Eu preferia um nome sul-americano, com seus 40 e poucos anos, um cara que quer, né, se fortalecer na carreira, tipo um Vojvoda, vai? Nessa linha, que saiba, né, que tem aí como especialidade a diversidade de táticas, porque o Antônio Oliveira lá só sabia jogar com aqueles 3 atacantes lá de lado e depois não sabia fazer mais nada. Insistiu tanto em jogar só com o Ranieri no meio, Ranieri que, aliás, para mim caiu muito de produção nesses últimos jogos, tá? Então é isso, gente. Vamos esperar aí. O Corinthians está de mal a pior, mas hoje também assinou o Fred Luz, né, o CEO aí, tá? Entrou grana aí também. Fizemos né, o contrato aí da Liga Forte. Então pode ser que, tá, depois da janela aí, vindo aí pelo menos uns 4 jogadores aí, uma zaga, aí um volante, um atacante e um lateral esquerdo, talvez a Corinthians consiga aí, porque queira sim, queira não, tem que se vencer 2, 3 partidas seguidas, já ganha uma folga. Então ainda dá tempo. É só a gente saber também ganhar e fazer gol. Tá bom, gente? Então é isso. Se gostaram aí, dá um likezinho pro Rogerinho, que ajuda a barbaridade aqui. Fique com Deus. Tchau.